Um vilão que um dia foi só um fã, um garoto obcecado pelo seu herói, que apenas sonhava em lutar ao lado dele, mas que depois de um momento traumatizante, transformou a sua admiração e idolatria em ódio e rancor. Depois desse vídeo, você vai entender o porquê o Síndrome é o exemplo perfeito de quando o vilão é pesado demais para um filme infantil. Se você acha que ele é apenas um vilão comum de animação, prepare-se. Esse vídeo vai mudar sua visão para sempre. Você irá ver uma outra camada do personagem e como isso se conecta com as nossas vidas. Quando a gente é criança, ainda estamos aprendendo a enxergar o mundo. Nessa fase, as pessoas que admiramos não são só referências passageiras, elas ajudam a desenhar os primeiros contornos de quem nós somos. É por isso que a admiração na infância tem tanto peso. Quando a criança olha para alguém e pensa, é assim que eu quero ser, ela não está apenas gostando daquela pessoa, ela está começando a construir, mesmo sem perceber, a sua percepção de valores. O que é coragem, bondade, inteligência, sucesso, beleza e até a forma como ela entende o que significa ser importante. E isso vai muito além de copiar um jeito de falar, uma roupa ou um comportamento. Essas figuras viram espelhos, viram ponto de partida. São elas que muitas vezes influenciam a forma como passamos a interpretar o que é certo, admirável e o que merece respeito. E até o que a gente sonha se tornar um dia. E presta atenção nisso aqui, porque o problema começa quando essa admiração deixa de ser inspiração e vira devoção. Quando a pessoa admirada sobe tanto no nosso imaginário que deixa de parecer humana, ela não pode errar e muito menos decepcionar. E aí que mora o perigo, porque quando alguém foi colocado nesse pedestal finalmente cai, o impacto nunca atinge só a imagem que tínhamos dela. Muitas vezes, atinge também a imagem que construímos de nós mesmos. E foi exatamente isso que aconteceu com Bochecha. O que torna o Síndrome um vilão tão pesado não é só o fato de ele ser cruel, inteligente ou vingativo. É que antes de virar ameaça, ele foi uma criança que depositou tudo em um símbolo. E quando esse símbolo se quebrou diante dele, o que nasceu ali não foi apenas frustração, foi uma ferida profunda, silenciosa e duradoura. E talvez seja justamente por isso que essa história incomoda tanto, porque no fundo, ela não fala só de um super vilão, ela fala sobre o que acontece quando alguém transforma admiração em identidade, e depois vê essa base desmoronar. E eu tenho quase certeza de que em algum momento da sua vida você já viveu algo parecido, talvez não com um herói de capa, mas com um amigo, um familiar, ou então talvez um famoso que parecia maior do que realmente era. Aquele instante que você percebe que a pessoa não era tudo aquilo, ou pior, que ela falhou justamente com você. Guarda essa sensação, porque para entender porque o Síndrome se tornou um dos personagens mais trágicos e perturbadores que uma animação já criou, a gente precisa voltar pro começo. A nossa história começa na era de ouro dos super-heróis. O Senhor Incrível era o símbolo máximo daquele tempo. Forte, admirado, carismático, praticamente uma lenda viva. E aí, Senhor Incrível, o senhor Tudo tem bem. uma identidade secreta? Todo super-herói tem uma identidade secreta. Não conheço um que não tenha. Quem quer a pressão de ser super em tempo integral? E do outro lado estava o Bochecha, um menino sem poderes, mas com uma mente brilhante e um entusiasmo gigantesco. Ele não queria destruir nada, nem ferir ninguém. Ele só queria ajudar, queria provar que podia ser útil. E esse detalhe é essencial, porque o Bochecha não estava movido por inveja. Ele estava movido por fascínio. Ele construiu as próprias botas a jato, criou os equipamentos e tentou se aproximar do herói pela inteligência. Na cabeça dele, aquilo era o começo de uma parceria. Só que ele escolhe o pior momento possível para entrar em cena. O Senhor Incrível estava no meio de uma operação real, lidando com risco de vida, explosivos e encarando um vilão muito perigoso, o Bom Voyage. Nesse instante, o Senhor Incrível precisa agir em segundos. Não existe tempo para acolhimento, conversa ou delicadeza. Existe urgência e ele manda aquele famoso: Voa pra casa, Bochecha. Eu trabalho sozinho. e aí acontece o desastre. Bom Voyage prende uma bomba na capa do garoto. E o Senhor Incrível corre desesperado para salvar a vida de Bochecha. Eu te mostro, eu vou chamar a polícia! Bochecha, não! Só um segundo, espera! Não, para! Tem uma bomba! Me solta, tá estragando minha decolagem! Logo depois ele entrega o garoto para a polícia e finaliza dizendo: Você não trabalha pra mim! agora se liga nesse detalhe importante, porque aqui moram das camadas mais curiosas do filme, que talvez você não tenha percebido. Quando vemos a cena do Senhor Incrível falando voa pra casa, Bochecha, temos óticas diferentes dessa cena, tanto da visão do Beto quanto da do Síndrome. Consegue? Voa pra casa, Bochecha. Eu trabalho sozinho. Agora preste atenção como esse momento foi diferente na mente do Síndrome. Voa pra casa, Bochecha. Eu trabalho sozinho.
Na mente dele foi como se o Senhor Incrível o tivesse desprezado e não o protegendo de uma situação perigosa. Pela lógica do Senhor Incrível, aquilo fazia sentido. Ele precisava afastar a criança do caos. Precisava cortar qualquer associação pública entre os dois. Se criminosos percebessem aquele vínculo, o garoto viraria alvo permanentemente. Ou seja, no ponto de vista do Senhor Incrível, aquilo era proteção, mas no ponto de vista do Síndrome, aquilo foi a maior humilhação da sua vida, diante do seu maior ídolo. Na cabeça de uma criança que transformou o próprio ídolo em uma figura quase divina, aquele momento não pareceu cuidado, pareceu desprezo e rejeição. E é justamente aí que essa história deixa de ser uma aventura infantil comum e vira algo muito mais desconfortável, porque o que morre naquele dia não é só a fantasia de um garoto, é a imagem que ele tinha construído de si mesmo. Se o homem que ele mais admirava o tratou como um Zé Ninguém na mente dele, então talvez ele nunca tenha sido especial de verdade. Imagina o sentimento de peso e amargura que essa criança carregou dentro de si. O mundo dele tinha desmoronado naquele dia, e quando a ferida dessas não é elaborada, ela não desaparece, ela amadurece, ela aprende a esperar, e pode florescer dali algo muito ruim. Os anos passam, os super-heróis são afastados da vida pública, e o Senhor Incrível vira um homem preso numa rotina cinzenta, sufocado por uma existência que já não combina com quem ele é. Enquanto isso, o Bochecha cresce, fica bilionário e usa sua genialidade para construir um império tecnológico, criando armas, robôs e uma ilha inteira isolada do mundo. Tudo isso por um único motivo, o desejo de vingança. Mas aqui entra um detalhe genial e assustador que muita gente deixa passar. Muita gente enxerga o Síndrome como alguém obcecado exclusivamente pelo Senhor Incrível. Só que existe uma teoria fortíssima, baseada em detalhes ocultos do próprio filme, de que o alvo inicial dessa caçada nem era o Beto, era o Gelado, e as provas disso estão escancaradas em algumas cenas. A primeira grande prova acontece quando a Mirage está escondida em um carro, monitorando os passos do Gelado. Quando o Senhor Incrível aparece do nada e entra no carro dele, a Mirage entra em contato imediato com o Síndrome pelo rádio e diz: ele não tá sozinho, o Gordão ainda tá com ele. Ele não tá sozinho. O Gordão ainda tá com ele. E a segunda prova é o design do próprio robô e o local de teste. O Gelado tem uma fraqueza biológica muito clara. Ele precisa de umidade no ar para criar gelo, e seus poderes são severamente enfraquecidos no calor extremo. Evaporando depressa! Ué, por quê? Porque tá quente! E eu tô desidratando, compadre! Tá sem gelo? Não pode ficar sem gelo. Pensei que usasse a umidade do ar. Não tem umidade nesse ar! E o que o primeiro Omnidroid faz assim que o combate começa, ele atrai e arrasta a luta para dentro de um vulcão ativo, cercado de lava. Para o Senhor Incrível, que tem super força, o calor ali dentro incomoda, mas não anula os seus poderes. Mas se o Gelado estivesse ali, ele seria completamente neutralizado pelo ambiente. Todo aquele cenário vulcânico foi projetado sob medida para matar o herói de gelo. Para fechar com chave de ouro, repara na cor do robô. Aquele primeiro modelo tinha olhos azuis e uma estrutura completamente resistente ao calor. Ele foi programado com a identidade visual e um mapeamento biológico para caçar e resistir ao gelo. Foi um puro acaso do destino que fez o Senhor Incrível aceitar o convite da Mirage no lugar do amigo e entrar na mira antes da hora. Tanto que assim que o Beto destrói esse primeiro robô, o Síndrome é obrigado a atualizar o sistema. O robô seguinte que o Beto enfrenta já nasce completamente modificado. Tem os olhos vermelhos e as garras projetadas para conter força bruta. Uma máquina adaptada puramente para o Senhor Incrível. Isso torna o Síndrome um vilão infinitamente mais sombrio. Ele não queria apenas resolver uma birra de infância. Ele calculou friamente a extinção de toda uma raça de heróis, mapeando e usando fraquezas genéticas e geográficas contra cada um deles. Quando o Senhor Incrível aceita a proposta e vai para a ilha, ele acredita de verdade que está voltando a fazer o bem. Ele sente orgulho, sente o peso do propósito de novo. Só que na prática, ele está caminhando por vontade própria para a engrenagem de um algoritmo de extermínio. E aí que o filme começa a revelar uma crueldade que pouca animação infantil na história teria coragem de carregar. Talvez a parte mais tensa e perturbadora de toda essa história comece na sala daquele computador. O Senhor Incrível consegue acessar o sistema secreto da ilha e de repente o filme joga na nossa cara que o Síndrome não queria simplesmente vencer os heróis em um combate justo ou em um duelo de egos. Ele criou uma engrenagem industrial de extermínio. A lógica por trás desse projeto era de uma frieza monstruosa. O Síndrome passava anos atraindo heróis veteranos e aposentados para a ilha, um por um, sob o pretexto de missões falsas. Eles eram jogados na arena contra o Omnidroid e usados puramente como cobaia de dados. Se o herói resistia e conseguia vencer a máquina, o plano funcionava ainda melhor para o vilão. O robô registrava cada padrão de movimento, escaneava a velocidade de reação, corrigia as próprias falhas de programação e adaptava suas táticas de ataque e defesa. No teste seguinte, contra o próximo herói da lista, a máquina já voltava reconfigurada, imbatível e ainda mais letal. Ou seja, cada super derrotado ou morto naquela ilha não foi apenas uma vítima de assassinato, foi transformado em material de treinamento.
treinamento, em combustível de uma engenharia para aperfeiçoar o mecanismo que mataria o próximo colega. Isso não é só vingança pessoal, isso é a industrialização da morte. Quando o Senhor Incrível começa a rolar aquela lista e encontra os rostos dos seus amigos mais próximos do passado, com a marca de eliminados, o peso do filme muda completamente. Você percebe o tamanho da atrocidade. Há uma irônica brutalidade na psicologia do vilão aqui. O garoto que no passado chorava querendo ser reconhecido por um herói, cresceu e se tornou um homem incapaz de enxergar qualquer traço de humanidade neles. Para o Síndrome, aquelas lendas vivas deixaram de ser pessoas, viraram números, linhas de código, variáveis de teste, uma estatística descartável. E quando ele finalmente captura o Senhor Incrível e diz cara a cara: mas eu aprendi uma lição importante. Não dá pra confiar em ninguém, principalmente nos seus heróis. A animação resume a tragédia inteira do personagem em uma única frase. Aquilo não é o discurso padrão de vilão de quadrinhos que quer dominar o mundo. É o manifesto de uma mente profundamente adoecida, que deixou a decepção e o rancor apodrecerem em isolamento durante décadas. No passado, o Bochecha era impotente e não tinha voz. Era só um garoto sendo empurrado para trás por uma viatura de polícia. Agora armado, com bilhões de dólares, tecnologia de ponta e um exército particular, ele montou um cenário onde o mundo inteiro é obrigado a olhar para ele, nem que seja pelo mais puro terror. Aí, agora você me respeita, porque eu sou uma ameaça. É assim que funciona. Tem uma porção de pessoas, até países, que querem respeito e pagariam qualquer preço pra chegar lá. Como acha que eu enriqueci? Inventando armas. E agora eu tenho uma arma que só eu posso derrotar. É aqui que o plano do Síndrome atinge sua forma final. Ele solta o Omnidroid na cidade para criar uma ameaça pública, e logo em seguida aparece como o grande salvador. Percebe como isso vai além de uma simples vingança? Ele não só quer derrotar o Senhor Incrível, ele quer ocupar o lugar simbólico que os heróis representavam. Quer receber aplauso, admiração e reverência. Só que existe um detalhe ainda mais amargo no discurso dele. Quando o Síndrome diz: quando todo mundo for super, ninguém vai ser, ele expõe a própria doença emocional. Isso não é igualdade, não é justiça, e muito menos democratização de poder. É inveja em estado puro. Ele não suportou a existência de pessoas naturalmente extraordinárias, então decidiu banalizar a ideia de excepcionalidade, até que ela perdesse todo o valor. Se ele não podia pertencer ao pedestal, então o pedestal precisava ser destruído. E essa é uma das características mais doentias do personagem. O Síndrome não queria subir, ele queria nivelar tudo por baixo, para que ninguém mais parecesse especial. Só que todo plano baseado em ego tem uma falha. Cedo ou tarde ele escapa do controle. O Omnidroid deixa de ser um espetáculo ensaiado. Ele identifica a pulseira de comando no braço do próprio Síndrome e o ataca. E nisso existe outra ironia fortíssima. O homem que tentou controlar tudo cria algo que já não reconhece como mestre. A máquina que ele alimentou com violência faz exatamente o que foi ensinado a fazer: destruir. No desespero, o Síndrome parte para sua última cartada: sequestrar o Zezé. E essa escolha diz muito. Mesmo no fim, ele continua repetindo o mesmo padrão psicológico. Ele ainda quer controlar, possuir e transformar alguém em extensão do próprio desejo. É como se tentasse à força o vínculo que nunca conseguiu construir de forma saudável. Só que o plano falha miseravelmente. O Zezé manifesta poderes absurdos, o caos toma conta da fuga e o vilão perde o controle mais uma vez. E então chega o desfecho mais irônico de todos. Presta atenção nesse detalhe. Síndrome morre sugado pela turbina do próprio jato, por causa da capa. A mesma capa que lá atrás, o Senhor Incrível já havia sido apontado como um risco mortal. E a mesma vaidade estética ligada à imagem heróica que ele tentou copiar até o último segundo. Quando o Síndrome morre por causa da própria capa, é como se ele tivesse morrido por conta da própria vaidade. Isso é quase poético, porque no fundo, mesmo depois de todo o ódio e de toda a matança e de toda a encenação, Síndrome nunca deixou de orbitar a figura que o traumatizou. Ele dizia odiar os heróis, mas morreu tentando parecer um deles. Ele virou a sombra daquilo que não conseguiu superar. E é justamente por isso que o Síndrome funciona tão bem. Não porque ele é poderoso, nem porque tem uma base secreta, ou então porque criou um robô gigante, mas sim porque ele representa algo real demais. Ele é o retrato de alguém que entregou a própria identidade nas mãos de outra pessoa. E quando essa expectativa foi quebrada, ele escolheu viver em função da ferida. E isso acontece muito na vida real. É comum ver pessoas que passam anos tentando provar valor para quem as rejeitou. Em muitos casos, uma grande frustração vira o combustível para guiar uma vida inteira. Alguém que poderia estar construindo
construindo algo grandioso, acaba gastando toda a sua energia alimentando a disputa que só existe na própria cabeça. O Síndrome tinha inteligência para mudar o mundo, podia ter se tornado um inventor histórico, ter criado soluções, legado e um futuro brilhante, mas preferiu virar refém do próprio trauma. E olha que curioso, ele se tornou esse monstro porque não soube lidar com a rejeição e transformou a autoproteção em uma máquina de matar. Mas você já reparou que existem heróis que fazem quase a mesma coisa? Eles se fecham tanto para o mundo e criam uma casca tão rígida para evitar sofrer por perdas que acabam se isolando por completo. Se você quer entender como essa mentalidade funciona do outro lado da moeda, clica nesse vídeo aqui do canal de como um filme Lego entendeu o verdadeiro medo do Batman. Lá eu explico como uma animação Lego conseguiu entender a psicologia e o isolamento do Batman melhor do que muito filme sério de Hollywood. Te espero lá!